Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 30, verso 15. Vou ler duas passagens bíblicas com vocês. Provérbios 30, 15. Eu gosto de falar desse assunto que eu vou falar. Provérbios 30, verso 15. Muitos anos eu prego essa palavra e ela tem ajudado milhões de pessoas e pode nos ajudar também aqui. Diz assim: a sanguessuga tem duas filhas e o nome delas é Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. E o outro texto é de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, quando Jesus prega o primeiro sermão dele, entrando na sinagoga, se assenta na cadeira de Moisés. Isso era uma blasfêmia para aquele povo que estava ali. Se assentou na cadeira, dizendo que ele era a resposta a todas as profecias. Versículo 16, Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e também para pôr em liberdade os oprimidos, apregoando o ano aceitável do Senhor. Ele tomou lugar agora profético. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se. E todos na sinagoga fitaram os olhos nele, fixaram. Só tinha um lugar que todos na sinagoga podiam olhar para ele, lá na cadeira profética. Pai de amor, é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo prega nesse momento o primeiro sermão ali naquela sinagoga, tomando a posição profética que o Senhor tinha para ele, iniciando o seu ministério, que tem resgatado milhões, bilhões de pessoas têm sido salvas. Só o Senhor sabe, na verdade, quantos também nesta noite experimentarão. O meu desejo, o desejo do Senhor é que todos nós saiamos daqui bem mais abençoados do que temos sido, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, a formação do Brasil, ela foi uma formação muito baseada em três características. A primeira foi a que os brancos trouxeram para o Brasil. Os brancos, quando vieram para o Brasil. Quando eu aprendi isso na universidade, eu fiz um curso de história também, pela misericórdia de Deus. Quando os professores mostravam isso, a formação do Brasil, eu não sabia o que Deus estava me ensinando. Hoje eu tenho a consciência. Mas os brancos que vieram para o Brasil trouxeram uma característica chamada a de levar vantagem em tudo. Nenhuma pessoa
que veio para o Brasil no início na formação da nossa nação, veio aqui com o objetivo de dar. Eles vieram para buscar. A palavra-chave era buscar. Ninguém queria morar no Brasil. Vá para o Brasil, lá tem madeira, lá tem ouro, é uma terra boa, tudo que se planta dá. E quem quiser investir, vá para o Brasil. Então, todos os brancos que vinham, os empresários, vinham para enriquecimento. Os índios que foram encontrados aqui tinham uma vida farta, a terra era deles. O índio só caça o que ele precisa para comer. Ele conhece as estações e vive muito da natureza, então ele come frutas na época certa, pesca o peixe na época certa, as aves e tudo certinho, porque ele vive muito baseado nisso, é uma cultura de formação, passada de pai para filho. E o negro que veio para trabalhar como escravo. O índio recebeu a mensagem, o título de preguiçoso, o que não é verdade. O índio não é preguiçoso. O índio, ele respeita a natureza porque ele dependia dela. Ele respeita, então é a questão da cultura dele. Então, o branco, o índio, o indígena e o negro, aí está o Brasil. Essa mistura. Por isso é que no Brasil não existe um cidadão típico, né? Na mesma casa tem uma pessoa de cabelo bom, outro de cabelo ruim. Na mesma casa tem um do nariz fininho, tem outro do nariz mais largo. Na mesma casa tem uma pessoa baixa, tem alta. E muitas vezes pessoas nem se parecem irmãos e são irmãos. Por quê? Porque houve uma mistura. É uma nação que não tem o típico, o cidadão típico. O venezuelano todo mundo sabe quem é. O argentino, ele está na cara que ele é argentino. O americano, o inglês, né? Está na cara que ele é aquela pessoa. Mas o brasileiro não. O brasileiro tem de todo jeito. Olha aí para o seu lado e você vai ver. Quando o Brasil ele começou a ser evangelizado, preste atenção porque eu creio a sua vida não vai ser mais a mesma. Quando o Brasil se tornou alvo de missões há 100 anos atrás, 130 anos no máximo, os americanos, os holandeses, poloneses, eles trouxeram para o Brasil tudo. O brasileiro gostou. O evangelho no Brasil chegou através de alimento, de corte de cabelo, chegou através de doações. Então os cristãos nem se acostumaram a comprar a Bíblia. Eu posso perguntar aqui, olha, eu tenho certeza que se eu perguntar, no máximo 10% é que comprou a própria Bíblia. A maioria ganhou a Bíblia. Nem a própria Bíblia eles aprenderam, porque ficou a cultura aqui de ganhar a Bíblia. Olha como é que o brasileiro ganhou a Bíblia, ganhava usinários, ganhava alimento, ganhava o material de construção, ganhava tudo. Então o brasileiro só tinha o trabalho de cultuar a Deus. Só o trabalho. A formação foi essa. Historicamente, é isso aqui, olha. Na história de evangelização do Brasil é essa. Leve e os brasileiros gostam. Tira piolho, limpa os pezinhos dos meninos, dá uma cesta básica e o brasileiro acostumou a receber. Acostumou a ganhar. E ele só quer ganhar. Tem uma frase do Brasil, que é a lei do Gerson. O Gerson briga sobre isso, que é: o que eu vou ganhar? É levar vantagem em tudo. Só tem um jeito de você vencer isso. Se você ouvir uma pregação e você repreender esse espírito de sanguessuga, o espírito de Dadá.
Esse espírito que Moisés também falou no início, que Davi falou, que Isaías falou também, e que o próprio Senhor Jesus, ele também falou que não podemos servir a Deus e as riquezas. Eu conheço pessoas que são pobres e são miseráveis. Conheço pessoas ricas que são liberais. E conheço pessoas ricas que são miseráveis também. E conheço pessoas pobres que são liberais. Isso vai muito do que a pessoa recebeu, do que os demônios estejam agindo, na área que os demônios estão agindo naquela família e naquela vida. É sobre isso que eu quero falar. Salomão percebeu que existia um espírito chamado sanguessuga. Quem era Salomão? Era um homem rico, riquíssimo, um homem acostumado a dar. Mas ele disse, existem demônios, existe uma casta, que a mãe se chama sanguessuga, e as filhas se chamam dadá. Está aí na Bíblia. Me dá, me dá. A mãe é sanguessuga. O que é sanguessuga? É um ser vivo que não quer ter o trabalho de trabalhar. Só quer sugar o sangue. Entra na veia, entra no corpo, seja de um animal, ele vai beber água, seja uma pessoa. Uma vez eu fui em um poço, e quando eu entrei dentro daquela água, a água represada, quando eu olhei, minha perna estava cheia de sanguessuga. Elas querendo entrar pelos poros, e eu não sei o que aconteceria comigo. Eu tive que cortar, elas não queriam sair, foi terrível. Então tem esse nome de sanguessuga. O que é uma pessoa sanguessuga? Como que esse espírito é uma casta? A Bíblia identifica uma família de demônios que atuam na área financeira. Mamon é o pai, sanguessuga é a mãe, e os filhinhos chamam-se dadá. Olha que coisa séria, duas filhinhas, duas garotinhas. Nasceu uma menina, o Mamon pôs o nome nela de Dá. A segunda filhinha, Dadá. Então é o espírito de Dadá. Eu fui, certa vez, ficar em uma casa no sul do Brasil. Sul do Brasil. E eles me puseram na casa daquele pessoal. Quando me põe na casa de uma pessoa rica, eu tenho muito problema. Porque eu sei que normalmente eu vou ficar com fome. Normalmente, eles não comem. Toma pílula, é uma pastilha na hora do almoço, outra na hora da janta. E eu não falei nada com o pastor, viajei o dia todo, lanche de avião, me arrumaram aquele ping-pong, aquele voo que vai parando, por tudo enquanto ela já tinha. Eu falei, o Dadá está querendo me pegar já de cara. Aquele que sai 4 horas da manhã, vai para Fortaleza, depois volta para Brasília, passa em cima da cidade da gente, e depois chega lá no sul, 6 horas da tarde. Eu fiquei o dia todo viajando. E fui para a casa desse pessoal depois do culto. Quando eu cheguei na casa, parecia que o Dadá não estava lá, os demônios, sanguessuga nem o Mamon. Mas depois do culto eu percebi que o demônio estava soltinho naquela casa. Fomos jantar. Sentamos à mesa, me deram um guardanapo bonito. Quando o guardanapo é lindo, eu já fico, sabe? O talher é lindo, eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aí, o homem pôs aquilo no peito, cheio de talheres, e lá vem água quente, chazinho, rosquinha, um pãozinho partidinho, alface e patê. Meia-noite. E eu acompanhei tudo que o homem fazia. Patê, alface, sanduíchezinho desse tamanhozinho assim. Comi uns 4. Pus o chazinho, tomei umas 2 xícaras. E o homem falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. A esposa dele recolheu tudo, eu falei, isso foi a entrada. Mas não era a entrada não, já era o definitivo. Eu falei, misericórdia. Aí o homem disse, vamos para a sala. E eu falei, eu queria perguntar se já era a janta, era aquilo. E ele me disse, não perguntei, é lógico. Fomos para a sala, ficamos conversando mais 1 hora. E antes de eu sair da cozinha, eu dei uma olhada em umas bananinhas que estavam assim.
Pensei comigo, se o Dadá estiver solto aqui, se não for sair mais nada, visitarei vocês à noite. E assim eu fui para a sala, fiquei conversando mais de 1 hora e o estômago roncando. E meu irmão, fomos dormir 3 horas da manhã, de madrugada. Eu levantei, fui até a cozinha e peguei as 5 bananinhas ou 6 bananinhas do homem. Olha o Dadá como é que age. Peguei as bananinhas e comi as bananas. Até aí tudo tranquilo, tudo bem. Comi. Pela manhã, eu entro para o banheiro. O banheiro, não sabia que dava para a cozinha, tinha uma janela. Eu estava dentro do banheiro. O homem chegou na cozinha, sem saber que eu estava no banheiro, e disse: mulher, onde estão as minhas bananas? Eu falei para ele: só eu e Deus sabemos. Eu pensei comigo, só eu e Deus. Mas aí ele: cadê as bananas? A mulher falou: olha, esse pastor que você trouxe aí deve ter comido as bananas. Eu estou dentro do banheiro, até aí eles não estão sabendo nada. Eu estava com as casquinhas da banana do lado, era a prova do crime. Eu sem saber o que fazer na casa, dei descarga nas cascas de banana. Leva embora logo isso aí, misericórdia. Mas eu esqueci, aí deu um silêncio lá fora, eu saí. Quando eu saí, eles estavam sentados assim, e o homem disse: o senhor estava aí, pastor? Eu falei: estava. Aí a mulher virou para ele e disse: eu sabia que Deus ia dar uma lição em você. Eu parado em pé, assim, junto à porta do banheiro, e ela virou para o marido dela e disse: pastor, esse homem é miserável. Ele controla banana aqui dentro dessa casa. Ele controla comida nessa casa. Ele vigia tudo. Esse homem quer saber quanto tempo eu fico debaixo do chuveiro, quer saber tudo. Esse homem é miserável. Pão puro. Ela usou uma expressão gaúcha lá. Falou que ele era uma unha de fome. E eu fiquei naquela casa ali. O pastor foi me apanhar para eu ir almoçar com ele. E eu falei que ele não precisava eu ficar ali mais. Estava bom, estava uma discussão. Esse aqui é o espírito de Dadá. A pessoa, ela é miserável. Isso faz parte da vida dela. Ela tem dinheiro, mas ela é miserável. Ela compra um carro e ela não consegue arrancar o plástico do banco do carro. Você conhece pessoas assim? Ela compra um carro e o plástico fica no carro. É uma coisa terrível. Ela não usufrui do que ela tem. Ela tem uma roupa, ela não usa aquela roupa. Tem um relógio e não usa o relógio. Ela não usufrui do que ela tem. Essa pessoa está literalmente prisioneira dos espíritos que vieram da Europa e da América para o Brasil. E isso é uma coisa muito séria. Porque precisa ser repreendido. Precisa ser resistido. É preciso que se enfrente. Você vê que Jesus Cristo começou o ministério dele. Ele pregou para quem? Eis que o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Ele começou evangelizando os pobres. Depois enviou-me para proclamar libertação aos cativos, pessoas possessas, a restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, pessoas doentes da alma, pessoas com depressão, com angústia. Esse foi o ministério de Jesus. Ele começou com os pobres. Será que foi só para cumprimentar os pobres? Quanto ao cego, o cego enxergou. Quanto ao oprimido, o oprimido se libertou. Quanto àqueles que estavam possessos foram libertos.
E quanto aos pobres, foi só para cumprimentar? Jesus queria melhorar a vida deles na área financeira. Começar uma geração que tivesse domínio sobre as posses. Pessoas que começassem a dominar. Que elas subissem na vida, mas que o sucesso, que o dinheiro nunca subisse acima do patamar estabelecido por Deus. Você vê que isso acontece na sua casa. O rapaz viveu a vida toda tomando Coca-Cola e comendo a comida que o pai e a mãe deram para ele. Quando ele começa a trabalhar, ele compra uma Coca-Cola e põe na geladeira, e ninguém pode mexer na Coca-Cola dele. É um espírito que domina a pessoa. Ele compra um frango, as duas coxas e o peito pertence a ele. Ele comprou. A pessoa começa a produzir, ela pensa só nela. Ela pensa só nela. Eu estive na casa de um gerente, um chefão do Banco do Brasil, e ele foi para Belo Horizonte depois, e ele ficou na nossa casa. Ele me pediu para estar lá. Ele disse: pastor Jorge, eu posso ficar na sua casa? Pode. Ele ficou na nossa casa 5 dias. A esposa dele me ligou e disse: pastor, ele está na casa do senhor porque ele falou comigo que é para economizar a diária. Gente que tem, ficou lá em casa para economizar a diária. Eu fui para a casa dele uma época que o pastor me colocou no início. E a esposa dele me disse: pastor Jorge, os meninos têm um medo de andar no carro com ele, porque ele vai beliscando os meninos. Eles preferem andar no meu carro. Preferem andar no meu carro, que é velho. Eles odeiam o carro do pai deles, porque o pai belisca o tempo todo quando os meninos entram. Você vê os noivos. O rapaz namora numa casa, pastor Silas. Ele namora lá 3 anos. Tomou mais de 200 litros de café, mais de 100 litros de Coca-Cola. Comeu. Ele não leva para a sogra dele um dia, um agrado. E depois fala mal da sogra. Você vê que isso faz parte da natureza das pessoas. Precisa ser quebrado. Tem gente que guarda em casa um carrinho de bebê que o menino já tem 27 anos. Carrinho de bebê. Eu não sei se eu disse que uma mulher queria que eu vendesse uma geladeira Climax Vitória. Uma geladeira que é toda redonda, que a porta é grande. A geladeira serviu, me parece, 28 anos ou 30 anos. Ela falou: pastor, se eu podia anunciar que eu estou vendendo a minha geladeira. Falei: irmão, a geladeira que trabalha 30 anos para a senhora, merece que a senhora dê para alguém. Mas o espírito de miséria é forte demais. Dizem que em uma igreja estava uma pessoa dizendo aleluia, glória a Deus, e o pastor tentou pregar e dizia assim: irmão, por favor, fale mais baixo. E ele: glória a Deus, aleluia, manda fogo, Senhor. Aquela concorrência com o pregador. Aí o pastor saiu, um outro irmão foi lá, saiu do púlpito e cochichou um negócio no ouvido dele. Ele ficou caladinho o tempo todo. A hora que encerrou o sermão, o pastor quis saber com o outro o que ele tinha falado. Que o sujeito calou na hora e ele tentou e não conseguiu. Aí o sujeito falou para ele: olha, eu disse para ele que quem falasse mais alto aqui ia dar a maior oferta. Ele calou na hora. Isso existia na nossa vida, na minha vida. Eu tive um carro, um Monza Classic, quando saiu, de primeira.
E a minha esposa tinha um Fiat 147. O espírito de Dadá me atacava também. Sanguessuga. A Bíblia manda tratar a mulher como Cristo tratou a igreja. Olha que coisa séria. A mulher fica brigando com a submissão, mas a Bíblia diz: marido, trate a sua esposa como Cristo tratou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. A amou. E a minha mulher tinha esse Fiat 147 que estava dando até um... Ela estava ficando com a batata aqui, ó. E eu tinha um Monza. E eu emprestei para ela o meu carro para poder dar uma geral no Fiat dela. E quando eu devolvi, fui pegar o meu carro de volta e entregar o Fiat dela com a pastilha nova, freio novo. Era um Fiat lindo, bonitinho, uns 10 anos de uso talvez, só. E ela falou: Jorge, só me explica uma coisa, por que seu carro, quando a gente pisa no freio, ele para? E a gente vira assim, ele vai para lá, para onde for. Eu falei, E Deus então me deu uma palavra clara com respeito a isso, que eu tinha mesquinharia na minha vida. Havia um espírito de mesquinharia em mim. E eu tive que repreender. Fazer conta das coisas. Fazer conta de muitas coisas. E você talvez esteja hoje sendo assim. Quebra um cristal na sua casa, você, em vez de jogar fora, você guarda. Tem um vidro trincado, você quer aproveitar o pedaço do vidro. As roupas íntimas já estão relaxadas, mas você guarda a si mesmo. É um espírito de querer levar vantagem. É um espírito de pobreza e de miséria que tenta dominar a sua vida. Ele tenta dominar tudo que nós temos. São castas de demônios. Por isso o Senhor Jesus Cristo começou evangelizando os pobres. Não é porque os pobres são humildes que existem pobres orgulhosos. Pobreza não é sinônimo de humildade. Longe disso, pode ler no dicionário. E muitas pessoas pobres, Jesus começou com elas e disse: eu vou ensiná-las. Eu vou mostrar a elas que um dia elas poderão ter. E eu não quero que elas sejam possuídas. Na igreja que eu sou pastor hoje, olha, uma igreja, como o pastor Silas disse, bonita, cheirosa. Tem uma festa chamada Festa do Amor. E eu era novo na igreja. E no dia da Festa do Amor, eles me disseram: é uma festa anual, tem muito amor. O pastor, muito querido, havia ido embora. Essa festa é uma festa que as pessoas levavam coisas úteis para a igreja, que seriam dadas para outras pessoas. E quando eu fui lá na zeladora para saber o que os irmãos tinham levado, e quando ela me mostrou, ela me disse: olha, pastor, estão aqui as coisas que os irmãos trouxeram. Eu fui ver, tinha um armário do lado de fora, que a gaveta tinha molhado e ela inchou. Ela não entrava no lugar. Eu fui puxar a gaveta, quase que o armário caiu em cima de mim. É natureza. Tinha um saco de cimento semi-endurecido. Isso as pessoas deram para a igreja, para Deus, para dar para um irmão. Sobra de ardósia e de azulejo. Ardósia em Belo Horizonte, você tropeça em ardósia. Eles dão ardósia para os outros. Pedaços de ardósia, porque são montanhas e montanhas de ardósia. Qualquer lugar tem ardósia. Caco de ardósia, pedaço assim, 30 por 30, 20 por 20, 15 por 15. A senhora, por favor, recolhe aí. As pessoas levaram um caco de ardósia, sobra de azulejo, paletó, igualzinho tabuleiro de dama. Tinha uma camisa, estou te mostrando sanguessuga. Foi isso que Salomão assustou.
Foi isso que fez com que Jesus Cristo sentisse a dureza das pessoas. E eu vi uma camisa de seda linda, falei, até que enfim tem uma camisa linda. Quando eu puxei a camisa, tinha uma marca de ferro que tinha queimado, amarelado aquela parte escurecida na camisa de seda. A pessoa deu lixo, ventilador sem hélice. Você já pensou, ventilador sem hélice? Um negócio feio, parecia uma favela. Um espírito, mas tinha demônio demais. Falei com a zeladora, não é isso. Ela falou, não é isso que o pessoal está trazendo, pastor. Fralda, guarda-chuva todo solto, as barbatanas. Mas um lixo, fora os telefonemas de pessoas dizendo, fala com o pastor para mandar alguém buscar aqui em casa. Buscar isso, buscar aquilo. Aquelas trouxas de roupa, parece que boi tinha mascado aquelas roupas. Aí eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. No domingo pela manhã, no dia da festa do amor, eu perguntei um dia desse se eles se lembram disso, a maioria não lembra. Também alguns hoje já estão bem antigos na igreja. Mas eu abri na frente da igreja o paletó de tabuleiro de dama, coloquei a camisa queimada, o ventilador sem hélice, coloquei tudo enquanto é lixo lá na frente da igreja, no altar, e nós começamos o culto. No meio do culto eu disse, irmãos, eu não tive coragem de dar para os outros o que vocês trouxeram. Quem é o dono desse paletó xadrez que podia me vir e pegar? Quem é o dono desse ventilador sem hélice? Eu nunca vi um ventilador sem hélice produzir refresco para alguém. Vem cá. Olha, a turma ficou em oração. Ninguém levantava a cabeça. Falei, quem trouxe aqui essa camisa de seda queimada? Ninguém. Eu falei, irmão, então foi Satanás que trouxe. Foi o diabo que trouxe essa camisa e soltou aqui. Foi Satanás que trouxe isso aqui. Aí nós fizemos lá fora. Falei, já que não foi ninguém, vocês deixaram o diabo entrar aqui. Nós vamos guardar, nós vamos pôr lá fora e levamos para fora. Pegamos álcool, gasolina, jogamos naquilo e fizemos a fogueira da miséria. Quando riscou o fósforo, deu uma explosão e BUM! Os demônios não gostaram. Eu percebi que eu precisava pregar sobre isso. Porque quando eu olhei, lá em casa também, tinha um quartinho de despejo, que na verdade era quartinho de demônios. Já tinha pernilongo, barata, um monte de cadeira velha, sem pé. Eu percebi que o brasileiro, ele gosta, quebra um pé da poltrona, ele põe uma latinha de tinta, que dá certinho, fica lá e fica. Se der certo, fica. Olha, eu fui pregar em uma igreja, eu não sabia que eu ia pregar. O pastor mora em um sítio. Ele veio me receber assim, ó, pastor Jorge, glória a Deus, o irmão chegou. Eu falei, colando a dentadura com super bonder. Eu falei, eu já sei o que eu vou pregar. A dentadura, irmão, super bonder. Oi, vai ser uma bênção. Eu falei, vai. Eu falei, eu já sei que eu vou passar fome aqui mesmo, então. Sabe esse homem lá do sul que eu fui pregar? Depois que eu orei, que eu não voltei para a casa dele, não,
Eu ia pregar à noite, de madrugada eu já ia embora, graças a Deus. Então o pastor já me levou para a casa dele. Passados uns 3 anos eu fui pregar lá no sul. E tinha um homem na frente fazendo sinal para mim, eu não sabia quem era. Muitos anos ele fazendo, toda hora fazendo sinal, queria falar comigo. A hora que acabou o culto, ele veio. Falou, pastor Jorge, tudo bem? Falou assim, o senhor já esteve lá em casa. Falei, é. Ele falou, o senhor vai lá outra vez. Falei, é. Ele falou, o senhor comeu minhas bananas. Falei, não. Foi eu só uma vez. Aí a mulher dele veio e falou, pastor, ele mudou, ele agora é outra pessoa, ele compra penca de banana agora. Quer dizer, o homem foi liberto. Muitos aqui vão ser libertos nessa noite. Amém? Mas olha, a pessoa põe. Eu fui em um retiro de pastores, o Ricardo Gondim até pregou junto comigo, pastor. E eu também dei uma palestra e dei uma palavra lá. E um sujeito chegou perto de mim e disse assim, pastor Jorge, é onde que eu arranjo cola Super Bonder? Falei, pra quê? Ele falou, eu tenho que colar meus dentes, que soltou o pivô, não sei o que. Eu falei, irmão, eu tenho um dentista na igreja, vamos lá. E eu arrumo para você. O dentista, ele te atende, ainda mais que você vai pregar na igreja que eu sou pastor. Porque no congresso, alguns pastores depois vão pregar nas igrejas. Para designar você para pregar na igreja. Não põe Super Bonder lá no seu dente aí, porque você vai pregar na igreja Batista de Getsemane, e lá eles conhecem o espírito de Dadá. Esse negócio, misericórdia, hein? Ora por isso aí. Não, vou comprar. E levou, arrumaram para ele o Super Bonder. Já apareceu um sócio do diabo lá, aparece. Falei, eu sei, tem uma mercearia ali, a gente compra 2 e põe carga dobrada no negócio. Aí lá vai ele para a igreja, que eu sou pastor, pregar. Falei, logo no Super Bonder eu vou repreender esse negócio. Deixei o louvor esticar mais para o sermão diminuir. Falei com ele, prega uns 25 minutos, tá bom? Falei, tá bom, eu prego. Irmãos, na hora que ele começou com 15 minutos, na hora que ele falou, glória a Deus, ele... subiram os 4 dentinhos. O homem não ele falou, glória. Deus não saiu. A língua dele passou direto. Falei, o Dadá pegou esse homem. Vai usar Super Bonder em dentadura, vai. Aí ficou o quadro, eu falei, irmão, vamos orar. Eu já sabia do negócio. Fui catar dente dele. Ele pôs o povo em oração e nós catando. Eu falei, Satanás te pegou, rapaz. Super Bonder aqui na dentadura. Senta lá. Sentou lá, caladinho, foi embora pro gabinete. Todo mundo já foi embora, pelo amor de Deus. É o Dadá, o sangue suga. O sujeito, ele acostuma com isso. Ele acostuma com a miséria. O toca-fita está desmanchado no carro, já engole fita. Tem um demônio dentro do toca-fita, mas ele tira ele e guarda ele dentro de casa. Pneu velho, irmão. O que tem de pneu na garagem, moço? Gravata. Cada língua de boi que ninguém usa mais. Falar, a moda pode voltar. Pente. Escova de dente. Creme dental, que já deu o que tinha de dar, você enfia a escova. Não, vamos, ainda dá para tirar uma restinha aqui. Meia furada, a pessoa costuma, puxa na frente e faz aquele por baixo. Bateria de carro velha, rasga a roupa de todo mundo, mas fala, não, eu guardo bateria, não jogo fora, isso fica aqui. Colchão velho, põe por baixo, vai pôr um novo por cima. Arroz velho, pega o arroz velho e põe por cima do novo, para estragar o novo. Café velho, eu já fui em uma casa que eles estavam aproveitando o pó de café. Mistura o pó de café. Você vê que é um problema levar pastor para sua casa. Vai,
Leva, depois você vira ilustração no público. Leva e trata mal. Se tratar bem, vira ilustração positiva. Mas o espírito de miséria, o sujeito pede um carro emprestado, devolve com o tanque com menos gasolina. É assim, deve ter acontecido. Pessoas que pedem o dinheiro emprestado, fala que vai te pagar dia 10, não paga dia 10. Se você cobrar, você tá... Que é isso, rapaz? Você tá... Só passaram 5 dias, meu. Nem espera eu ir lá, meu. Cara... Oi, eu esperei. Segunda, terça, quarta, quinta. Você podia... Poxa, vou falar com a sua irmã. Você é meu cunhado, mas vou falar com a sua irmã. Olha, gente. Irmão meu, cheio da bufunfa, meu irmão. Cheio da grana. Minha mãe dentro do caixão. Minha mãe morta. Nós somos 10 irmãos. Meu irmão cheio da grana. Vamos rachar por quanto sepultamento, hein? Falei, eu já paguei. Não vou deixar você pagar sozinho, não. Eu vou chamar mais uns 3 irmãos, nós vamos rachar. Sim, ó. Tem gente assim, meu irmão. Miserável, pão duro, mão de vaca, munheca de samambaia. O espírito da dar faz parte da vida dele. Ele não dá nada para ninguém. Não acostumou a dar. Não é liberal. Não participa. Isso você tem que repreender. Não empresta camisa, não empresta o sapato. Vai escolher padrinho para casamento, só pensa em gente rica. Aquele me dá uma geladeira, outro me dá um... Dadá tá te pegando. Você chama padrinho, não é para te dar presente, não. É para ser testemunha de um momento na sua vida de unção e de poder do Espírito Santo, de uma resposta de Deus. Isso é a natureza. Nesse meio vai um padrinho abonado que vai te dar a geladeira, mas você não pode partir desse princípio. Tem um irmão lá da igreja que ele escreveu assim: padrinho oficial de todos, até quem não conhece, porque as pessoas estavam lhe chamando para tudo. O espírito de miséria, quantos filhos dão para a mãe de presente sandália havaiana? Sandália havaiana, ela põe em qualquer pessoa feia. O pé fica feio. Agora melhorou um pouquinho porque é colorida. Mas qualquer pessoa tem que ser muito bonita para usar sandália havaiana. E o pé fica feio. Sandália havaiana dessa branca antiga é no banheiro só para você tomar banho. Tem mulher que tem isso para sair, para ficar o dia todo dentro de casa. Porque o homem é miserável, mão de vaca. O homem pão duro. Então é o espírito de Dadá. Você tem que repreender. Chegar lá nas suas roupas, jogar tudo que não presta fora, ir na garagem na sua casa e dar uma limpeza, limpar o seu terreiro. Você pode ser pobre, mas você não precisa ser suja. Você pode morar na favela, mas o seu barraquinho tem que ser limpo, cuidadinho, tudo limpinho, tudo ajeitadinho. O banheiro limpinho, aquelas plaquinhas de apagador e de acendedor, olha na casa das pessoas, tudo melando, tudo complicado. É um espírito, é uma casta de sujeira que veio de fora. Você tem que repreender isso. Na Europa, muitas pessoas não gostam de tomar banho. Vai pedir a pessoa para tomar banho, ele fala assim: banha lá embaixo na lavanderia. O sujeito vai lá e toma banho. Fica com a roupa o dia todo, não é por causa do clima, não. É porque acostumou com a sujeira. E se você deixar, no Brasil fica assim também. A pessoa come, abusa e joga tudo para a mãe. Depois a mãe fica morta dentro do caixão e todo mundo chorando lá. Mas ajudaram a matar a mãe, ajudaram a matar o pai, porque foram verdadeiros espíritos de sanguessuga. Aqueles tênis fedorento, o rapaz fala: mãe, lava para mim. Lava. E a mãe tem que ficar esfregando. Sanguessuga. Foi isso aqui que Salomão falou. A sanguessuga gera filhos, maldição. A sanguessuga vai gerando pessoas. E um pai é sanguessuga, os filhos vão ficando sanguessuga.
todos miseráveis, todos. E por isso Jesus começou repreendendo na vida dos pobres esse espírito de sanguessuga. Eu louvo a Deus. Por isso é que um programa como o do pastor Silas tem que continuar no ar, porque não é qualquer pastor que pode falar o que ele está falando, não é qualquer lugar. Quantas igrejas nós vamos pregar, quantos lugares nós vamos, quantos lugares. Eu fiquei em um lugar onde tinha mais pernilongo do que perfume na casa, pernilongo para todo lado. Um querido me tirou de um lugar que eu estava extremamente maltratado. O Tobias me disse: você não vai ficar aqui. Eu fui embora para outro lugar. Ele me levou para outro lugar, porque eu estava extremamente maltratado. Agora é gente que pode, mas é o espírito de miséria que domina a pessoa, e isso dominava e domina muitas famílias no Brasil. E você vê aqui nesta noite, para nós orarmos, gente que usa escova de cabelo e ninguém limpa a escova de cabelo, ela está impregnada de cabelo, cheia de cabelo, ninguém arranca. Fica aquele negócio, vai em banheiro, chega lá, é aquela sujeira, ninguém aperta a tampinha do vaso, é um negocinho que tem embaixo ali, ó, é um para-brisa de carro quebrado que alguém vai deixar. Não, fica aí, tá bom assim. É uma poltrona rasgada no meio. Não, põe uma toalha por cima aí, dá tudo certo. A pessoa vai fazendo tudo assim. É um G2 que já está arrancando sangue na pessoa. Fala: não joga fora não, que você pode aproveitar para rapar a perna ainda. Põe lá. O nome já diz G2. Você quer fazer do negócio G20? Onde uma pessoa estava apanhando pelotinhas de sabonete para fazer uma bola só. Pedacinho de sabonete. Tem coisa que é economia, tem coisa que é sujeira. Você está vendo? O espírito, vou virar colarinho da camisa. Virar colarinho da camisa. Uma camisa que de malha custa R$3, R$4, R$5 na baciada. E tem pessoas assim. Você acha que nós precisamos de orar? Por que você acha que Jesus começou pregando para esse grupo? Porque Jesus começou com pessoas que estão debaixo de opressão. Por que Salomão, um homem riquíssimo, milionário, percebeu que existiam pessoas lá, na nação dele, que eram sanguessugas, gente preguiçosa? Então nós vamos repreender isso no Brasil. Você vai se tornar uma pessoa mais liberal. Você não vai ficar incomodando se a sua esposa dirigir seu carro. Pode ser o BMW, deixa a sua esposa pôr a mão no carro. A coberta está rasgada, toda hora enfia o pé naquele buraco. Pega esse negócio, joga fora. Compra cobertor na época de calor, joga fora. Joga fora. Um irmão chega lá na igreja assim, olha, entra mancando. Eu falei: o que foi, irmão Sebastião? Que eu fico na porta da igreja muitas vezes com os irmãos entram. Aí a esposa dele veio atrás e falou: é o problema da fechadura na porta do quarto. Falei: o que foi? Ele falou: mulher, vem embora, vamos embora. Aí ela falou: não, eu quero falar, pastor. Eu estou falando para esse homem pôr a trinca lá, porque a gente quer namorar de vez em quando, e não tem fechadura no nosso quarto. Todo dia eu falo com ele para pôr uma fechadura. Então quando a gente namora tem que arredar o guarda-roupa e pôr o guarda-roupa na porta. E o homem ficou descadeirado. O Sebastião entrou: ô glória, aleluia. Ela falou assim: de 3 em 3 meses eu descadeiro. Oh Jesus, uma fechadura, irmão. E num lugar, de repente você está assim, você está com um dente cariado, você está: não, vou colocar aquele que quer o atalho, pinho-sol no dente. Aí resolve aquele problema. Um dia você está viajando, o dente dói, Senhor, misericórdia.
Me dá mais um negócio aí que põe na gengiva. É o Dadá. Satanás. Querendo roubar a sua alegria. Pneu recalchutado no carro. O carro trepidando. Entra numa curva, se arrebenta com o pneu recalchutado. Põe um manchão aí. Põe um manchão por dentro, não dá para rodar. Vamos repreender isso. Você ser uma pessoa que pega aqueles colchões velhos e faz uma fogueira da miséria na sua casa. Você pegar aqueles copos quebrados todos e destruir tudo. Deus vai te dar uma unção, você vai chegar na sua casa, você vai ver onde o Dadá está agindo, vai no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha, você vai notar na sua casa, você vai falar: Deus, eu não tinha visto. O diabo não deixava você ver, mas a partir de hoje você vai ver. Feche os seus olhos onde você está, feche os seus olhos, você vai ver. Repreenda isso, repreenda o espírito que veio de longe para o Brasil. Repreenda o espírito que veio só para sugar. Se você tem um princípio de sugar, repreenda isso. Fala: Deus, quem sabe isso está na minha vida. A pessoa se torna patrão, ele começa a pisar nos outros, irmãos. Ele não melhora a vida dos outros. A pessoa começa a fazer conta matemática por pequenas coisas. Vai num lugar, fala que tem que embrulhar tudo que sobra para levar para o cachorro nem vê nada. Uma coisa tão insignificante. Não paga R$1 para o estacionamento do carro aí, olha. Prefere correr o risco. Quantas pessoas vão fazer uma compra e na hora de levar a cesta básica, pega o arroz de terceira, compra para ele de primeira, e para a cesta básica da igreja leva o arroz de terceira. Não, irmão, não é assim. Umas caçarolinhas, umas panelinhas fuleira, pequenininha. Comida na casa de crente tem que ter com fartura, com vontade, a sua casa ter pão, presunto, você tem que pôr. É melhor pôr um rolo de salame, que é mais barato, do que colocar 3 fatias de presunto, que é mais caro. Terrível coisa é comer onde está tudo controlado. Terrível coisa é sentir frio, levantar de madrugada para pedir mais um cobertor na casa dos outros. Está guardado, está no plástico. Aqui no Rio de Janeiro, eu fui obrigado a falar com o pastor. Eu dormi na casa dele. Ele falou: Pastor Jorge, você vai dormir lá em casa? Eu vou. Falei: pastor, dá para tirar o plástico do colchão? Que eu estou suando igual uma tampa de chaleira. Ele falou: se tirar o plástico, dura metade. Um colchãozinho, tirar o plástico dura metade do tempo. Você já pensou você dormir num colchão com plástico? Mexe para lá o colchão. Não dá, irmão. Tem gente que vai na festa na casa dos outros, leva a sacolinha do supermercado para pegar pedaço para levar para casa. Gente que chega nas festas e fala: me dá um pedaço de bolo para levar para meu marido que ficou em casa. Se a família fala não, você fica com raiva. Se a família fala sim, vai faltar bolo para alguém que está na festa. Porque eu nunca vi o bolo tudo desse tamanhozinho. 100 pessoas. Ainda tem que levar para o parente que ficou em casa. Pensa para você ver. Quantos aqui fizeram isso? Quantos? Eu vou chegar na festa e eles falam: quero ficar perto do pastor, porque perto do pastor rola comida. Todo mundo miserável, pão duro. Eu já fui coroinha na igreja católica e ajudava a contar o dinheiro. O padre falava: o povo derrubado, só nota rasgada, gasta mais durex do que tudo. O padre nervoso. O povinho pão duro, esse povo brasileiro, italiano. Gente, eu cansei de ver meia nota. Ele nervoso, nota rasgada. Ele fala: vem povinho brasileiro, hein, Jorge?
Povo pão duro. O padre xingava. O padre ficava nervoso. Italiano, nervoso. O povinho. São miséria, olha aí. Por isso que tem que fazer barraquinha, tem que cobrar casamento, tem que cobrar batizado. Povo pão duro. O padre, eu falava, vamos colar, seu padre. Colava o negócio, que eu xingava de madeira, do pescoço dele ficava dessa grossura só. E povinho. Ajudava lá o homem. Bifinho desse tamanho, falava o tamanho de bifinho, não é? Olha o bife. Xingava. Vamos embora do Brasil. Esse povo não muda a mentalidade. Ele falava. Fala, calma, seu padre. Calma. Pai de amor, eu não posso aceitar na minha vida esse espírito de miséria. E vou te dizer aqui, hein, algo que o Espírito de Deus me fala. Eu não sei se acontece aqui. Todas as pessoas que saem do Brasil, que vão trabalhar nos Estados Unidos, não mandam os dízimos para as igrejas aqui no Brasil. 99,9%. A igreja que eu sou pastor, muitas pessoas vão para os Estados Unidos. Nós nunca recebemos um dízimo em dólar. Sabe por que eles não prosperaram aqui? E por que não vão prosperar lá? Porque o demônio do sanguessuga os acompanha. Depois eu quero até saber quantos parentes você tem que estão fora. Como é a vida dele aqui? Veja se a pessoa é liberal. A Bíblia diz, ao que é liberal, mais se lhe acrescentará. Ao que é miserável, que não tem e é pão duro, até a parte que ele tem vai ser tirada. Porque ele não consegue semear, ele não consegue liberar. Quantas pessoas aqui têm irmãs, não emprestam uma blusa, não emprestam um sapato, não emprestam nada. Nessa noite você vai mudar. Você vai mudar. Você vai fazer compra de frutas para sua casa. Você vai levar uma melancia inteira lá dentro. Eles vão falar, o que aconteceu com você? Você fala, o espírito de miséria saiu da minha casa. A empregada da sua casa, ela vai poder comer. As empregadas todas que trabalham na sua casa vão engordar. Elas vão falar, olha, na casa do doutor fulano de tal, é uma bênção. O queijo lá é grande. Pão lá é de meio quilo. Você sabe que a pessoa rouba quando tem miséria. Quando tem fartura, ela não rouba. Quando tem miséria, rouba. Quando tem fartura, não rouba. Pode fechar os seus olhos e eu vou repreender isso agora aqui. Em nome de Jesus, sua vida vai mudar. Eu disse profeticamente, sua vida vai mudar. Eu não estou brincando. Isso aqui eu entendo, irmãos. Eu entendi porque que Deus permitiu que eu ficasse de norte a sul do Brasil, ficando na casa de muitas pessoas. Deus me falou, tem um espírito de sanguessuga que precisa ser repreendido. Foi a formação do Brasil. As pessoas que vieram para o Brasil vieram com o princípio de sugar. E você vai repreender isso. Vai repreender. Começa a repreender. Fala, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Satanás, demônios que vieram da Europa para a minha vida, eu não aceito vocês. Eu não aceito vocês na minha casa. Repreenda, pode repreender. Represente sua família agora. Expulse. Fala, espírito maligno, sai. Pessoas que ficam guardando remédio com prazo vencido. Você tem que dar uma limpeza. Às vezes você tem um veneno dentro de casa. Tem que queimar isso. Deus está mudando o Brasil. E a mentalidade do brasileiro precisa mudar. Ele não pode continuar chegando lá fora só para dar prejuízos aos outros. O Brasil tem que ser conhecido como uma nação evangélica e não como uma nação sanguessuga. O brasileiro tem que ser conhecido não como aquele que sabe o samba no pé, não como aquele que sabe jogar futebol
ou da maior favela, o brasileiro tem que ser conhecido como povo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Tem pessoas que não podem receber um dinheiro adiantado para fazer uma pintura que ele dá o cano. Existem pessoas que não podem receber um dinheiro adiantado para um tratamento de dente. Por quê? Começam a maltratar aquele cliente, paciente, que pagou honestamente. Existem pessoas que são mesquinhos, têm um carro bom, mas não andam com eles. Não é porque tem medo muitas vezes, é porque não querem que um irmão pegue uma carona. Eu reconheço que existem situações de perigo. Eu estou dizendo, é você não usufruir do que Deus te deu. Existem pessoas que estão engordando a conta todos os dias, mas não tomam um sorvete. E isso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado, irmão. Existem pessoas que são liberais, cada vez vão tendo mais e mais, e cada vez mais prosperando. E essa é a maior dificuldade de um pastor evangelista, de um pastor profeta, de um pastor que quer mudar a mentalidade, como o pastor que vocês têm tido aqui. Como os pastores, mudar a mentalidade de um povo é a coisa mais difícil. Mas Jesus Cristo tem poder para mudar a mentalidade. Por isso é que a Bíblia diz: tenham a mente de Cristo. Sabe por que o povo de Deus teve que sair do Egito? Porque eles pararam de sonhar. Eles pararam de sonhar, se acomodaram. O povo de Israel estava feliz em construir casa para os outros, em construir pirâmides para faraós. Aí o Senhor levantou um homem para que mudasse a mentalidade do povo. E quando Deus viu que não era possível, Deus acabou com a geração toda no deserto. E começou uma nação com uma geração nova, mentalidade nova. Por isso Jesus Cristo chegou para os pobres. E Ele deve ter falado para eles: vocês são pobres porque vocês merecem ser pobres, ou porque vocês não querem enriquecer? Porque vocês são pobres. Evangelizar é ensinar. A palavra evangelizar é incutir a verdade, trazer luz onde existem trevas. Jesus começou com eles, dizendo: quero trazer luz para vocês. Vocês foram chamados para dominar. Será que vocês estão preparados para dominar? Ou vocês são daqueles que ficam preocupados com o pneu velho? Como é o seu carro? É um carro cheio de demônios. Pode ser um carrinho velho, mas tem que ser o mais limpinho, tem que ser o mais cuidado. Você vai dar um lustro nele e todos vão desejar o seu carro. Pode ser no ano 1960, mas quando alguém olhar e falar: é um carro 1960 ou 70 ou 80, mas ele vale mais do que todos os carros da época. É a sua casa, todo limpinho, as plantas aguadinhas, verdinhas, porque você é uma pessoa limpa. A gaiola do seu passarinho, do seu papagaio, limpíssimas. O guarda-roupa com as fechaduras, com as dobradiças, tudo limpinho. A geladeira tem 10 anos, mas a porta fecha. Tudo funciona. O chuveiro funciona. Tudo funciona. É simples, mas não tem demônio. É simples, mas tem a bênção de Deus. Porque os demônios, os espíritos de sanguessuga não estão ali. Deus quer fazer coisas novas. Se você crê que a palavra é de Deus para a sua vida, coloque-se em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Levante suas mãos para o Pai assim. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Talvez na sua casa estejam cheios de revistas Veja, Isto É, cadernos velhos, agendas de telefone, ocupando espaço.
um monte de coisas quebradas. E Deus vai te mostrar. É um retrovisor do carro solto, em tempo de você ter uma batida, uma seta do carro queimada, as gavetas sem fechar, sem abrir, vidros quebrados na sala, lâmpadas queimadas, telhas de aranha dentro da sua casa. Deus vai mudar você, porque Deus nos muda. Salomão falou: tem sanguessuga nessa nação, e a sanguessuga está gerando filhos, e ela já tem 2 filhas. Dadá, eu não quero você na minha vida, eu não quero vocês na vida dos meus filhos, eu não quero estar dentro de um caixão, e só aí as pessoas indo, desfrutando do que eu conquistei. Eu quero, Senhor, ter amigos como os que eu tenho conquistado e granjeado aqui no Rio de Janeiro. Eu não preciso sair do Brasil para ir trabalhar fora, porque eu sei que o segredo é ser liberal onde nós estamos. Reparte com 1, reparte com 2, e o Senhor sempre te dará para repartir com muito mais, muitos mais. De mãos erguidas, repita comigo, diga assim: Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, esta palavra que foi ministrada nesta noite, eu reconheço que existem áreas da minha vida que precisam ser revisadas. Eu libero a ação do Teu Espírito Santo em minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu expulso todo espírito maligno que veio no início da formação do Brasil. Eu decreto a falência deles, a resistência a eles, e me libero para que o Teu Espírito Santo me mostre na minha casa, no meu ambiente, onde o espírito maligno, onde esta casta pode estar agindo. E em nome de Jesus, eu vou pisar em Satanás e nos seus demônios. Em nome de Jesus, bate o pé no chão aí, olha, bate o pé. Pela fé, é pela fé isso. Esmaga a cabeça da serpente. Você vai dar uma geral no seu quarto, na sua casa. Você vai comprar uma Coca-Cola e vai deixar livre para todo mundo. Você vai fazer o sacolão e vai deixar liberado na sua casa para todo mundo comer. Porque Satanás está repreendido em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.